Saudações agroecológicas, aqui quem fala é o professor Igor Oliveira, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Hoje vamos conversar um pouco sobre a estrutura de trabalhos científicos, como deve ser estruturado. Então, o material que vocês vão utilizar está aqui na nossa página do Moodle, né? Vocês podem descer, né? Aqui eu estou com a visão do estudante. Vão no item 8, estrutura do trabalho científico, abre a aba 8, está aqui. Nós vamos utilizar a norma de TCC do próprio curso de agroecologia para conversar um pouco sobre este assunto, tá bom? Então vocês podem baixar ela aqui, eu já baixei. Eu vou abrir aqui a minha. É um documento, vocês devem ter intimidade, vocês devem ter a leitura fácil dele, saber onde encontrar as coisas, porque vocês vão consultá-lo várias vezes quando estiverem fazendo o TCC de vocês, tá? Então vamos lá. Nesse documento vai estar descrito todo o conteúdo que a gente está conversando aqui, tá? Então são as diretrizes, né? E vamos lá para o índice, ver o que ele apresenta para a gente. Papá. Descendo, ó, a gente tem um índice aqui com a apresentação do documento, explica um pouco o que é o TCC, os diferentes formatos de TCC, que no caso do curso de agroecologia a gente pode ter relatos de experiência, artigos científicos, né? Ou monografia, são as três modalidades. A gente já conversou um pouco sobre isso também. Vai explicar um pouco sobre a banca, o orientador, que a gente vai conversar em outra aula, tá certo? E traz tudo o que é necessário para ter dentro do TCC. Então, a monografia é um trabalho científico apresentado na forma de dissertação, que segue uma estrutura um pouco mais rígida, assim como o artigo científico. A diferença é que o artigo científico vai trazer, de fato, o resultado de pesquisas, estudos ou alguns ensaios teóricos que foram realizados, tá? E temos também no curso o relato de experiência técnica, que pode ser um relato de um projeto de extensão ou de ação, né? Algum projeto que tenha tido motivações de resolução de conflitos, de problemas, junto com a sociedade civil, tá bom? Mas que traga uma reflexão mais profunda sobre a experiência desenvolvida. São as três possibilidades de modalidades, né? Formato de TCC que a gente tem no curso de agroecologia. Vamos então falar mais diretamente dos elementos que compõem a estrutura do trabalho científico, tá? A estrutura da monografia está dividida em elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais, tá? Os pré-textuais são aqueles que vêm no começo do trabalho. Paradoxalmente, são elementos que a gente costuma fazer ao final do trabalho, né? É quando a gente bate o martelo sobre o nome do título, né? Qual é o título do trabalho, quem realmente merece, né, uma dedicatória, um agradecimento. É, Ao final do trabalho, nós teremos mais condições de fazer o resumo, que também é outra parte pré-textual, né? Com no máximo aí 4 parágrafos, não deve passar de uma página. Lista de ilustrações, que é algo comumente opcional, mas bem interessante também, que ajuda o leitor a localizar as ilustrações que você utilizou e de onde você tirou elas, tá? Assim como abreviaturas, lista de símbolos e o sumário, que é obrigatório, né? Que é o índice do trabalho. Então percebam, são elementos introdutórios, né? De organização do trabalho, né? O resumo é muito importante porque quando a gente lê o título de um trabalho e acha que pode ser interessante em relação ao que a gente está procurando, a primeira coisa que a gente deve fazer é dar uma lida no resumo para ver se realmente tem chance de cumprir com essa expectativa, tá bom? Então esses são os elementos pré-textuais. O trabalho em si, na parte mais escrita, a gente chama de elementos textuais. E aí a gente vai ter a introdução do trabalho, que deve ser breve, é, poucas páginas, né, direto ao ponto. A introdução pode trazer alguma revisão bibliográfica já, dependendo das normas do lugar. E aí a introdução tem que trazer o objetivo do trabalho, a importância do trabalho, né? E porque ele é inovador, né? No caso, se ele for, tá? No desenvolvimento, a gente tem a questão dos capítulos que vão ser, né, escritos e ao final as conclusões. Esses são os elementos textuais, tá? E os pós-textuais, né, após o texto,
nós temos então as referências bibliográficas, que a lista de todas as fontes que nós consultamos, né? Podemos ter um glossário para palavras técnicas mais difíceis, anexos, no caso de que a gente utilize anexos como mapas, tabelas, que não são tão diretamente importantes, né, para estar dentro do texto e que podem estar de anexo para uma consulta extra por parte do interessado, tá? Assim como os apêndices, tá? E outros índices. E aí, no documento, seguindo o texto, vocês vão ver que tem toda a descrição de como deve ser o trabalho, né? Como deve ser a capa, o que deve conter na capa, o nome do autor, o título, qual o tamanho da fonte, se ela deve estar centralizada, né? A data e ano de entrega, local de entrega. Em geral, essas normas são bem descritas, tá? Em revistas científicas, em congressos. Então, o importante aqui nessa aula é vocês compreenderem a importância de cada elemento desse, entender do que se trata, mas sempre que for escrever para algum lugar, prestar atenção nas normas deste lugar, tá bom? Então, no TCC da agroecologia, vocês têm matéria só sobre TCC mais para frente, que vai esmiuçar isso aqui melhor ainda, tá? A ideia aqui é mais trazer para vocês esse formato, tá? Então, alguns documentos que são necessários, como o termo de aprovação, onde a banca vai assinar, local dedicatória. Então, olha só, cada item daqueles, dos elementos pré-textuais, estão descritos aqui, com as suas características, tá? Assim como os elementos textuais. Então, olha aqui, uma breve descrição do que é a introdução, né? É a parte inicial do texto, no qual se apresenta a delimitação do assunto, a importância, a relevância do tema, a justificativa da pesquisa, o problema e os objetivos geral e específicos, tá? Então, exatamente isso, tá? Definição perfeita para uma introdução. No desenvolvimento, a gente pode ter os capítulos, que aí podem ser sobre assuntos diferentes, né, que no final trazem alguma conclusão, se unindo, ou podem ser sobre assuntos que se sucedem, né? Um assunto é necessário para a introdução do próximo assunto do próximo capítulo. Também é outro formato bem também utilizado. Após o desenvolvimento, as considerações finais e conclusões, né? Que é onde brevemente vai estar escritas conclusões correspondentes às perguntas realizadas no seu trabalho, tá bom? É uma espécie de síntese também do seu trabalho, é, onde o autor pode manifestar o ponto de vista sobre os seus resultados, tá bom? E também pode indicar recomendações de outros estudos, e aprofundamentos que precisam ser realizados, tá? Depois dos textuais, vamos de novo aqui falar sobre os elementos pós-textuais, que aí são as referências bibliográficas, que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Em relação a isso. Vamos ter uma próxima aula especificamente sobre isso, como fazer essa referenciação, como fazer a citação, tá? De maneira direitinha. E os outros elementos, não vou ficar aqui chovendo no molhado, porque alguns deles são opcionais, né? E como eu falei, vocês precisam de fato ter intimidade com esse documento aqui do TCC, tá? Saber onde está o que vocês querem encontrar, porque vocês vão consultar ele constantemente na hora de elaborar o trabalho, para tirar dúvidas. Às vezes surgem umas dúvidas assim meio, será que eu devo falar sobre isso na introdução ou não, né? E esse documento vai estar sempre de consulta para vocês, tá? É muito interessante que vocês definam o quanto antes o tema que vocês querem trabalhar no TCC de vocês. Isso eu já também estou martelando há algum tempo, né? Para que vocês consigam fazer essa conexão o mais rápido possível com o orientador de vocês, que é uma figura que vai trabalhar essa estrutura aqui bastante, né? Vai bater em vocês quando vocês estiverem fazendo algo errado em relação a isso, né? O ideal é desde o início, desde os primeiros rascunhos, ideias do TCC de vocês já trabalharem dentro desse formato, tá? Porque as coisas já vão se encaixando, né, na estrutura que vai ser necessária ser criada, tá bom? E procurem ler TCCs da agroecologia, procurem ler outros artigos científicos, e na medida que vocês vão lendo, vão prestando atenção na estrutura desses trabalhos, tá? Porque vocês vão ver que não existe uma variação tão grande entre diferentes revistas e publicações.
Bom, esse é um assunto que não é muito complexo, né? É um assunto bem tranquilo. E fique à vontade para enviar dúvidas, sugestões, tá bom? Quem já tiver mais avançado aí na escolha do seu orientador, elaboração do seu trabalho, também fique à vontade para se manifestar, que aí eu posso, quem sabe, dar algumas sugestões sobre isso. Ok? Então fiquem bem e bom trabalho para todos.